Então, a minha carreira do teatro começou já bem pequenininha e a primeira peça que eu me lembre realmente foi o Saltimbancos. O Saltimbancos foi a peça que mais marcou na minha vida e a peça que é a minha paixão. Quando teve a primeira peça, os atores principais, eu ainda era uma criança. E as crianças adoravam vir aos ensaios perto do 7 de setembro. E aí, nesse período, eu fui crescendo e eu fui evoluindo na escala evolutiva do Saltimbancos. Eu sei que eu me apresentei como cachorro e depois me apresentei como jumento, que era a escala evolutiva mais alta, né? Então, eu era um jumento. Mas eu sou jumento, eu não sou bicho de estimação, não tenho nome nem apelido, nem estimação, eu sou jumento e pronto. Na minha terra também me chamam de jegue. Mas não ligo para isso não, né? E era aquele negócio, né? O 7 de setembro aqui em Jequitibá era maravilhoso, porque tinha o teatro e tinha o desfile. Então eram duas coisas assim que são inesquecíveis para a gente que viveu isso. E eu me lembro que, né, eu vim trazer o Orlando para assistir, e eu sempre gostei de arte, né? Quando criança eu apresentei muitas vezes aqui. Não sei nem como bem assim aconteceu, eu comecei a ver elas me chamaram, as meninas começaram a me chamar para ajudar. Comecei a vir, participar, e a Cristiane tinha entrado para o teatro. E eu comecei a trabalhar ali com elas, mas eu não fazia parte assim, do elenco, digamos assim. Então, a Candinha já estava entrando, né? O Orlando, ele já era o pequenininho, ele já tinha começado no teatro. A primeira vez, nas primeiras peças, ele era muito pequeno. Então veio a Candinha, e a Candinha assumiu o teatro. Eu fui embora. Quando eu vim a 7 de setembro, eu fazia questão de viver as peças, olhando com aquela nostalgia. Eu falei assim, nossa, eu podia estar aí participando. E antes de ir embora, ela me chamou para conversar comigo, né? Se eu aceitava ficar na direção do teatro. Pensei, analisei e aceitei o convite. E começou com isso, né? Com o magistério fez, as meninas depois continuaram. E de vez em quando no magistério sempre tinha uma apresentação, né? Mas não era especificamente a turma do magistério, coincidiu. Igual eu falei, eu dei sequência ao trabalho das meninas, né? Elas já faziam teatro infantil. Bom, no início, né, eu já peguei o pessoal que já estava trabalhando com a Lelei, né, com a Celina. Depois, eu já conheci um pouco as meninas, que eu, né, já dava aula para as meninas, assim, Kátia, Eliana, Rafael. Então, essa turma, Gisele, Rosilane, era uma turma que eu já dava aula. Então, assim, eu já conhecia um pouco da desenvoltura delas. Na realidade, eu nunca pleiteei ou quis assim, fazer papel de protagonista, nada disso. Quando eu comecei, a minha intenção era só dirigir. Mas até a gente ver realmente quem que ia, quem que não ia ser, eu ia fazendo papel. E no final, não, você que vai fazer. E aí eu acabava fazendo, né? Então... Alguém aqui está desde o começo? Eu dancei, eu fiz participação no Sonho de Alice, muito pequenininho. Com quantos anos? De 5, 6 anos. Eu falo que o mês de agosto aqui era uma coisa... Quer dizer, o mês de agosto eu já acho um mês meio morto no ano, vamos assim dizer. E aqui era o ano mais efervescente, porque tem a festa cívica aqui na cidade. Então a gente tinha quem era da fanfarra, quem marchava, as meninas que eram do plantão de educação física, tinham que ter seus ensaios, mas ao mesmo tempo tinha o teatro. Então assim, de manhã escola, ensaio, à tarde almoço, teatro à tarde, e aí ia para casa, e aí voltava, às vezes, quando estava ficando mais próximo, era o ensaio, tinha o ateliê, que fazia as coisas mais até do desfile cívico, mas muita coisa daqui também, e tinha Marilene, Maria Luísa, Gisele, então era coisa que era animado, era agitado. E a gente está falando numa cidade de 8 mil habitantes que passou o 7 de setembro, que era aquele frenesi, não tinha mais nada, entendeu? E é muito interessante a gente olhar para trás e ver tudo que era feito aqui nos anos 90, com a falta de acessibilidade, às vezes, para comprar material, para ter material.
mas eram coisas lindas, teatros lindos, que você não encontra muitas vezes em cidade grande. Em Belo Horizonte, em qualquer lugar que você for, as produções elas não são grandiosas como eram as produções da Candinha mesmo, assim. Eu fico vendo assim que tinha crianças de fora que vinham no 7 de setembro, eles ficavam assim, apaixonados e já comentavam com os pais. E as crianças eram as primeiras a lotar a frente, né? Elas quase sentavam no colo das outras, sentavam até no chão, porque queria ver de perto, né? E vinha gente de Manhumirim, Manhuaçu também, porque já era conhecida aqui, já conhecia a festa, já sabia da fama do teatro. Então, à noite, às vezes eles assistiam o desfile aqui, iam embora, mas à noite voltavam. Aí, no Sonho de Alice, foi quando nós começamos a já dar uma melhorada, uma enriquecida, digamos assim, no figurino, no cenário, né? Porque até então nós é que fazíamos as nossas roupas. Tinha uma costureira, a Leida, acho que chegou a fazer algumas roupas pra gente, a gente bordava, e o cenário nós que fazíamos. Aí quando eu comecei a tomar a frente, eu soube, né, de um artista lá de Manhumirim, né, que é o Pedro Paulo Mussi. Eu entrei em contato com ele e ele veio nos ajudar. Mas no início era a gente que fazia, né? Enfeitava, juntava a turma aí, enfeitava o pavilhão do nosso jeito, mesmo da simplicidade, depois que veio a sofisticação, né, do Pedro Paulo. Depois e foi... a gente tinha que aguentar muita coisa dele, porque o dia que ele estava nervoso... O dia que ele chegava, todo mundo... Calava a boca. Boca fechada. Porque ele não admitia um pio. Ele era muito exigente. Aí eles morriam de medo de mim. Isso morriam. Então, esse primeiro ano foi o nosso primeiro contato. E ela me convidou, eu fui um dos dias depois para assistir. Pensei, a gente pode melhorar isso. A gente pode melhorar. Não falei com ela de cara, mas falei, a gente pode melhorar isso. Cândida me procurou e falou que ela queria fazer uma peça e tal. E ela estava conhecendo o meu trabalho. E foi uma parceria muito bacana, porque Cândida era uma pessoa sem explicação, cara. Ela é de uma paz, de uma tranquilidade. E isso ajuda a fluir, né? O artista ele tem seu tempo. E a Cândida não era uma cliente, ela era uma amiga. Olha, esse texto era um texto que já existia. Era um texto antigo e nós fizemos algumas adaptações pequenas, mas o texto já existia. E ele fez cenário e aquele ano ele também fez a nossa maquiagem. Foi uma inovação. Aí a coisa só foi, né, melhorando, digamos assim, né? A Arca de Noé foi tirada do CD do Toquinho e aí eu escrevi a peça. Fui montando as falas de acordo com a música. Até os ensaios eu tinha 2 cargos, no Reverendo Cícero e no Maria da Glória, mas nos dias do ensaio à noite eu estava aqui. E também eu era, né, o ponto eu não podia faltar. A gente falava baixinho, ninguém daqui ouvia, eles já acostumavam, né? E quando a parte era aqui embaixo, tinha o piano ali e tinha a cortina também, né? Aí eu ficava aqui na parte de baixo. Quando ia para o palco eu dava a volta e já ficava lá.
A Branca de Neve também foi tirada, né? Aí foi a história toda do CD mesmo. Pegava o CD, na época não tinha computador, era tudo datilografado, primeiro era manuscrito, depois datilografado, xerocado. Aliás, já pegamos peça também com mimeógrafo, tá? Aqui era um cenário que foi feito com espuma, com ferragem, e ele era dobrável. Ele dobrava, então mudava o cenário. Um lado era a casa da Branca de Neve e do outro lado era o castelo. Gente, foi um dos cenários mais lindos. Tinha todas as caminhas dos anõezinhos. Era muito lindo. Aqui ao lado tinha a mina. Pedro Paulo fez uma mina linda, toda com pedras, ficou lindo demais. Tinha o poço de água, né? O poço aqui, todo em espuma, que Pedro Paulo é um artista com espuma, né? Até nossas roupas, as cabeças dos bichos, tudo com espuma. E a minha primeira participação, salvo engano, foi de Pintinho. Eu entrei na Branca de Neve, se eu não estou equivocado. Foi a primeira minha. Eu entrei, gritei um pio e saí. Foi maravilhoso. Isso assim, molequinho, né? Então eu lembro direitinho, um colanzinho, um amarelo clarinho, uma touquinha de espuma. Eu entrei, fiz um pio e saí. Brilhante, era estrela de Hollywood, né? Quando nós resolvemos não fazer mais alguma coisa norte-americana, uma coisa mais nossa, uma grande amiga me deu essa peça, que era O Sonho do Polichinelo. Achei bacana, aquele ano foi um ano muito tumultuado. Se não me engano, a Cândida também estava na direção da escola. E a preocupação era exatamente essa, será que a gente ia conseguir aquele público que até então a gente teve com Branca de Neve? E de repente o Sonho do Polichinelo era uma coisa que ninguém sabia, tem gente que não sabe o que é polichinelo. O Sonho do Polichinelo era a história de uma grande casa de brinquedos e de uma criança que acorda no meio da noite e ele começa a ver um encanto nesses brinquedos e começa a interagir com ele. A história do Polichinelo, o menino era um sonhador, né? Então o menino sonha no mundo de fantasia. É como se ele adormecesse e o Polichinelo levasse para o mundo dos brinquedos. E lotava. E tanto Branca de Neve quanto o Polichinelo teve que serem feitas mais sessões para conseguir atender ao público todo que queria ver a peça. Ah, e outra coisa, tinha o balé também, que o teatro, além de funcionar os atores, tinha o corpo de balé do baile. As meninas eram uma gracinha e o balé era fantástico. Dança, né, que aqui eu participei, eu vi desde os 9 até os meus 19, 10 anos. A gente começava a ensaiar em julho, né? Então já começava o evento em julho, então a gente sempre começou antes, aí a gente ficava, né? A gente mesmo, muitas das vezes, a gente fazia os passos e por conta das maiores, a gente ensaiava, né, as menores, que na época era Jeane, e então já virava um evento, já virava uma coisa importante pra gente, né, que fazia parte do nosso dia a dia. Essa peça do Sapo Pompeu, até Pedro Paulo ajudou a montar, ele até que trouxe assim até a ideia. E eu fui fazer a pesquisa científica. Digamos assim, foi uma lição, foi uma aula de ciências. Tinha a polinização, né, as abelhas, o trabalho das abelhas, o louva-a-Deus, o gafanhoto, a formiga. Então eu venho contando toda essa trajetória, porque tinha a Aurora, né, a Aurora Boreal, que era a pessoa aqui que fazia a aurora. Né? Então, contar, né, a história foi uma aula, realmente uma aula de ciências, né?
E eu me lembro que o Sapo queria mudar a trajetória natural, né, da espécie. Né? Ele queria fazer umas transformações, então existia o negócio do roubo do anel. Foi muito interessante porque realmente foi uma lição. Como que acontece a polinização, a fecundação da abelha, assim, né, na história, o Magno que fez a segunda vez, que era o Rafael, depois veio o Magno, né? Então foi muito interessante essa história do Sapo Pompeu. Foi uma releitura, aí assim um cenário, né, um cenário mais moderno, né, aí também, igual eu falei, a gente já tinha essa questão, né, da produção, então a gente, como dizer, a gente estava mais importante, né, que as maquiagens também, gente, que aí eu consegui um disco lá no Rio e eu copiei do disco de vinil, né, eu coloquei tudo, a fala, eu voltava o disco, tocar disco mesmo, eu voltava e ia copiando palavrinha por palavrinha, não era nem fita cassete, não, era no disco de vinil. O Conte um Conto, quem escreveu foi a Jeane, acho que o Aires também, eu sei que é eles que escreveram. Então, o que eles, nessa peça, eles pegaram vários personagens que nós já havíamos feito e criaram uma história. Hoje eu até entrei no não, que a Candinha, à época, tinha 3 empregos. Ela trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Então, quem fez a coreografia, direção, cenário, figurino, tudo fui eu. Eu escolhi tudo, ela me deixou essa autonomia, né? Responsabilidade. E como a gente já havia falado, a Candinha, o teatro era dela, Candinha, o teatro da Candinha. Mas ela nunca pegou tudo para ela. Ela sempre delegou funções. Então, a gente meio que mesclou e quis juntar, né? Unir os nossos componentes do teatro com os personagens. Então, foi escrito pensando mais ou menos para cada um. Né? Por exemplo, a Branca de Neve a gente escreveu para Verônica, que era atrasada, era que faltava o teatro, era que esquecia o texto. Então, o texto dela era quase que livre durante a peça, para ela não ter que decorar. E a gente tinha também personagens corpóreos, como o Magno, por exemplo. A gente fez a escrita dele, idealizou todo o script, já conversando, eu e a Jeane rindo, sabendo o que ele ia fazer. E ali você poderia deixar sem ele saber a fala, sem saber o script. Eu tenho certeza que a plateia inteira ia rir e todo mundo ia ficar satisfeito. Ela já nos cativava dentro do próprio colégio. Então eu fui aluno de professor de matéria de português, literatura dela. Dentro do próprio colégio, a gente foi acostumado a ver esse tipo de envolvimento cultural. E aí, nessa peça, eu já saí, né, do papel de protagonista. Aí eu já fui ser a vovozinha. Eu fui a árvore. Aí a Yara, que era a Camila, o Germano, que era o Curupira, Saci, a Silvana. Para mim foi mágico essas duas participações, foi mágico. Ser o Saci, né, uma mulher já de mais de 40 anos, uma barriguinha, ficar pulando de um pé só, com problema de coluna, mas aquilo era tão envolvente, tão gostoso, tão bom, tão mágico, que eu faria tudo de novo hoje com quase 60. Também foi uma peça muito interessante. Aí essa peça, né, eu fui a Magali, e essa peça também já foi uma releitura.
E a gente fazia tudo arcando com os custos para depois tirar lá quando o teatro fosse apresentado. Né? Porque o Guaraci nos apoiava muito. Sim. O Guaraci, quando chegou aqui, ele deu um apoio que o teatro não havia tido. Ele nos via com os olhos brilhando. Era algo assim, maravilhoso de ver, sabe? E toda lei de incentivo à cultura, todo o apoio que se tem à cultura ainda é pouco, porque a gente não consegue mover uma sociedade sem cultura. E naquela época a gente quebrava os tabus, que a gente fazia coisa que uma capital com peças de teatro infantis e com artistas de nome no cenário nacional, não tinha aquele cenário, não tinha aquele figurino, e tudo primário. Como eu falei, a cola quente era artigo de luxo. Eu fui um dos primeiros a ter cola quente aqui, porque a gente estava no amadorismo, mas de uma certa forma de um profissionalismo tão grande em qualidade cenográfica, direção, figurino, maquiagem, até o povo do contra-regra ali atrás, sabe, funcionava como profissionais. A gente não se dava conta que mesmo sendo de um interior, de interiores desse Brasil, a gente conseguia produzir uma coisa que era tão grande que a região inteira comentava. Depois de muito tempo, é que eu parei assim para analisar e perceber, falei, gente, eu era muito louca. Na época eu peguei teatro, acho que eu não tinha nem 30 anos. E assim, aquele monte de menino na minha responsabilidade, depois de anos que eu vi, gente, eu acho que eu não tinha consciência da minha responsabilidade. E assim, levava o Manhuaçu, quer dizer, né, graças a Deus tinha, né, a Gislene, a Maria Luísa, a Marilene, a Eliane estava sempre aqui, né, às vezes até a Laudir também, quando viajava, ia, né, e assim, né, minha mãe também, às vezes aparecia aqui, me dava também um apoio, mas era muita responsabilidade. Acho também que tem uma coisa de, no meu caso, crianças nascidas nos anos 80, que tinha muito programa infantil, tanto na extinta TV Manchete quanto na Globo, então tinha aquela coisa lúdica da Xuxa, a nave espacial, tinha o Clube da Criança na Manchete. Então isso é uma coisa para quem é do interior, eu acho que o mais próximo que a gente poderia chegar daquilo, porque TV era uma coisa muito distante. Então o lúdico que a gente poderia participar e interagir, eu acho que aquilo era o mais próximo que a gente tinha. Antes aqui, a gente tem que lembrar que a nossa geração é uma geração sem tela. Então o teatro era a nossa rede social. Era o lugar que a gente namorava, que a gente via as pessoas, que a gente conversava. Então aqui era aquela extensão daquele momento que a gente tinha na escola, de ver os amigos e participar dessa vida social aqui. E a gente, sem saber, estava criando história, criando cultura e mexendo no coração dessas gerações igual vocês, que viam a gente não sabia que era tão importante. Mas uma das coisas que eu gostaria assim, de estar realçando é como que é interessante a liderança da Cândida nesse processo todo do teatro. Uma liderança tão pacífica, uma liderança tão natural. Foram anos muito bons, os meninos muito bons, engraçados, alegres. Não tinha problema de briga, de confusão, de xingamento. Eles mesmos se divertiam uns com os outros, uns beijinhos atrás da cortina, as paquerinhas. Aposto que tudo isso ficou gravado neles. E sem contar que os adolescentes e as crianças que participavam, sabe,
daquela união, daquela fraternidade. Era uma fraternidade, eram muito amigos. Ali não tinha briga. Para eles, para aquela criançada, aquilo ali era uma brincadeira, mas foi uma brincadeira de uma bagagem também emocional muito forte para eles. Eles podem agradecer a tia Cândida, a professora Cândida. Me deu saudade agora. Agora me deu saudade. Foi mágico, foi um momento mágico. Era muito gostoso fazer parte disso tudo, era um sonho fazer parte disso tudo. E está sendo uma delícia documentar isso tudo também. E ter o apoio de todo mundo e ter a Candinha próxima e poder estar fazendo isso com a Candinha e de poder, talvez, quem sabe, reacender a chama do teatro em Alto Jequitibá, especialmente do Teatro da Candinha. Agradecimento. Porque sem vocês nada teria acontecido. Só quero agradecer o companheirismo, a parceria, né? Se teatro aconteceu aqui várias vezes, foi porque todos vocês estiveram presentes de corpo e alma, porque todos vocês têm um lugar especial no meu coração e farão parte eternamente da minha vida.